Olá pessoal, eu sou Everton Lucas e nós estamos começando mais um programa F5. Hoje nós vamos tratar de um assunto um tanto quanto misterioso. Vamos falar sobre anjos e demônios. Você sabe como se comportar mediante a ação deles? Você sabe quais são os seus poderes? Se você não sabe, hoje as suas dúvidas serão esclarecidas, porque nós estamos começando mais um F5. Espera um momentinho aí. Como nós temos esse assunto que dá muito pano para manga, nós vamos dividir o nosso programa em dois. Portanto, hoje nós falaremos somente sobre a angiologia, ou seja, o estudo dos anjos. Vai lá, roda a vinheta agora. Os anjos e os demônios não são fruto da fantasia do homem nem expressão de suas esperanças e temores. Eles existem sim, são seres reais, dotados de uma natureza puramente espiritual, muito mais perfeita do que a nossa. Eles intervêm continuamente na nossa vida. Os santos anjos por meio das boas inspirações, já os demônios por meio das tentações que nos cercam. A palavra portuguesa anjo deriva do latim angelus, que por sua vez no grego angelos. O grego clássico emprega esta palavra para designar os mensageiros, os embaixadores, aqueles que falam e agem no lugar daqueles que os enviaram. Os anjos são encontrados em 35 livros da Bíblia e também encontrados em 275 referências. No Novo Testamento é onde a palavra ângelos aparece por pelo menos 175 vezes, com as mesmas atribuições feitas a eles no Antigo Testamento. Agora, eles aparecem como representativos de um mundo celestial, como mensageiros de Deus, e têm funções como servir e louvar a Cristo, são espíritos ministradores, transmitem a vontade de Cristo, obedecem à vontade dele, executam seus propósitos, celebram os louvores a Cristo. Ali, os anjos estão vinculados a eventos especiais, tais como a concepção de Cristo, o seu nascimento, a sua morte, a sua ascensão e a sua segunda vinda. Na Igreja Católica, os anjos reconhecidos pelo nome são apenas 3, Miguel, Rafael e Gabriel, tal como vemos nas Sagradas Escrituras. Os demais anjos citados nas páginas sagradas são anônimos. Padre, a gente está cheio de perguntas aqui no site, porque o pessoal está querendo saber mais sobre a angiologia e eu acho que ninguém melhor do que um teólogo para falar sobre angiologia, né? Então, a gente queria saber assim, o que é que o catecismo fala sobre os anjos? O catecismo fala muitas coisas sobre os anjos e fala partindo sempre da Sagrada Escritura, da tradição mesma do povo de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Uma das coisas primeiras que devemos atentar no catecismo é que os anjos foram os primeiros seres a ser criados por Deus. Antes da criação do universo, do cosmos, do mundo, Deus criou os anjos. Isso é seguro. Também devemos nos recordar que os anjos são pessoas completas. Eles são seres espirituais, mas são pessoas completas. São 3 as pessoas espirituais, os seres espirituais: Deus, os anjos e as almas humanas. As almas humanas, elas agem num corpo. Elas precisam de um corpo para agir. O anjo não, ele age completamente, totalmente, sem um corpo, sem necessidade de um corpo, porque ele é uma pessoa completa, sem um corpo. A alma humana, no corpo... É limitada ao corpo. Ela não é limitada. Ela não é limitada. Por que ela não é limitada? Porque ela continua agindo, conhecendo, amando, mesmo fora do corpo. Mas, de alguma forma, ela é condicionada ao corpo. Tá. Porque esse agir, esse conhecer, esse amar fora do corpo, não é tanto quanto estando no corpo. Porque a pessoa humana é formada pela afinidade de corpo e de alma. O que constitui a pessoa humana é a afinidade corpo e alma. E com relação assim, os anjos são superiores aos homens, no que diz respeito à inteligência? Apenas nisso. Os anjos são superiores aos homens apenas no que se refere à inteligência, no que diz respeito ao conhecimento. Porque às vezes a gente não tem uma facilidade de entender isso e acaba não dando à pessoa humana o devido lugar que lhe é próprio. O Salmo 8 diz que Deus fez o homem pouquinho abaixo de si. O Salmo diz exatamente: quem é o homem, Senhor, para vós? Para dele cuidar tanto assim. Pouco abaixo de vós o fizestes, coroaste de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo.
Então, os anjos são superiores aos homens quanto à inteligência. Quanto à dignidade, a pessoa humana é superior ao anjo. Quanto à dignidade, por um dado fundamental, a encarnação. Quando Deus veio ao mundo, quando Jesus, segunda pessoa da Trindade, encarnou-se, tomou um corpo, Jesus não veio numa forma angelical. Ele veio num corpo e num corpo humano, completamente. Então, Deus tirou, ao vir ao mundo, tirou a sua carne, tirou o seu corpo da carne do mundo, do corpo do mundo. E isso tornou a pessoa humana em dignidade superior aos seres angelicais. E você que acha que os anjos foram criados de forma aleatória e que eles agem de forma desordenada, você está muito enganado. Os anjos, sim, são organizados, eles têm a sua hierarquia própria. Vem comigo descobrir como isso acontece. Os anjos são constituídos em hierarquias, cada hierarquia com 3 classes angelicais. A primeira hierarquia é formada pelos santos anjos que estão em íntimo contato com o Criador. Dedicam-se a amar, adorar e glorificar a Deus numa constante e permanente frequência, em grau bem mais elevado que os outros coros. Eles são os serafins, querubins e tronos. Serafins. O nome seraf deriva do hebreu que significa queimar completamente. Segundo o conceito hebraico, o serafim não é apenas um ser que queima, mas que se consome no amor ao sumo bem, que é o nosso Deus Altíssimo. Na Sagrada Escritura, os santos anjos serafins aparecem somente uma única vez, na visão de Isaías. Querubins. São considerados guardas e mensageiros dos mistérios divinos, com a missão especial de transmitir sabedoria. No início da criação, foram colocados pelo Criador para guardar o caminho da árvore da vida. Na Sagrada Escritura, o nome dos santos anjos querubins é o mais citado, aparecendo cerca de 80 vezes nos diversos livros. São também os querubins os seres misteriosos que Ezequiel descreve na visão que teve, no momento de sua vocação. Quando Moisés recebeu as prescrições para a construção da Arca da Aliança, onde o Senhor habitou, o trono divino foi colocado entre 2 querubins. Estas considerações atestam que os querubins são conhecedores dos mistérios divinos. Tronos. Acolhem em si a grandeza do Criador e transmitem aos santos anjos de graus inferiores. São chamados sedes Dei. Em síntese, os tronos são aqueles santos anjos que apresentam aos coros inferiores o esplendor da divina onipotência. Na segunda hierarquia estão os anjos que dirigem os planos da eterna sabedoria, comunicando aqueles projetos dos anjos da terceira hierarquia que vigiam o comportamento da humanidade. Eles são responsáveis pelos acontecimentos do universo. Esta hierarquia é formada pelos seguintes coros de anjos: dominações, potestades e virtudes. Dominações. São aqueles da alta nobreza celeste. Para caracterizá-los com ênfase, São Gregório escreveu: algumas fileiras do exército angélico chamam-se dominações, porque os restantes lhes são submissos, ou seja, lhes são obedientes. São enviados por Deus a missões mais relevantes e também são incluídos entre os santos anjos que exercem a função de ministro de Deus. Potestades. É o coro angélico formado pelos santos anjos que transmitem aquilo que deve ser feito, cuidando de modo especial da forma ou maneira como devem ser feitas as coisas. Também são os construtores da ordem sagrada. Pelo fato de transmitirem o poder que recebem de Deus, são espíritos de alta concentração, alcançando em grau elevado de contemplação do Criador. Virtudes. As atribuições dos santos anjos deste coro são semelhantes àquelas dos santos anjos do coro potestades, porque também eles transmitem aquilo que deve ser feito pelos outros anjos, mas sobretudo auxiliam no sentido de que as coisas sejam realizadas de modo perfeito. Assim, eles também têm a missão de remover os obstáculos que querem inferir no perfeito cumprimento das ordens do Criador. São considerados anjos fortes e viris. Quem sofre de fraquezas físicas ou espirituais deve invocar por meio de orações o auxílio e a proteção de um santo anjo do coro das virtudes. A terceira hierarquia é formada pelos santos anjos que executam as ordens do Altíssimo. Eles estão mais próximos de nós e conhecem a fundo a natureza de cada pessoa que devem assistir a fim de poderem cumprir com exatidão a vontade divina, insinuando, avisando ou castigando conforme o caso. Esta hierarquia é formada pelos principados, arcanjos e anjos. Principados.
Os santos anjos deste coro são guias dos mensageiros divinos. Não são enviados a missões modestas, são enviados a príncipes, reis, províncias, dioceses, de conformidade com o honroso título de seu coro. No livro de Daniel, são também apresentados como protetores dos povos. Significa dizer que são aqueles anjos que levam as instruções e os avisos divinos ao conhecimento dos povos que lhes são confiados. Porém, quando esses mesmos povos recusam aceitar as mensagens do Senhor, os principados transformam-se em anjos vingadores e derramam as taças da ira divina sobre eles, de forma a reconduzi-los através do castigo e da dor de volta ao Deus de amor e misericórdia que eles abandonaram propositalmente. Arcanjos. A ordem tradicional dos coros angélicos coloca os arcanjos entre os principados e os anjos. Pelas funções que desempenha, acreditamos que ele deve estar colocado no mais alto coro dos santos anjos. Gabriel também é chamado de arcanjo e da mesma maneira que Miguel. Através das páginas da Sagrada Escritura, vê-se que é conhecedor dos mais profundos mistérios de Deus. Inclusive foi Gabriel que anunciou a Maria que ela estava cheia de graças e tinha sido escolhida pelo Criador para a Mãe de Deus. Por outro lado, também Rafael é denominado pela Igreja como um arcanjo. A respeito de Rafael, no livro de Tobias ele mesmo confirma que está diante de Deus. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão sempre presentes e têm acesso junto à glória do Senhor. Anjos. Os santos anjos recebem as ordens dos coros superiores e as executam. Outro aspecto que não pode ser esquecido é o fato de que os santos anjos, guardadas as devidas proporções, estão mais perto da humanidade e, por assim dizer, convivendo conosco e prestando um serviço silencioso, mas de valor incomensurável a cada pessoa. O Criador inspirou o escritor sagrado no livro do Êxodo da Bíblia Sagrada. Eis que envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e observa a sua voz e não lhe sejas rebelde, porque não perdoará as vossas transgressões, pois nele está meu nome. Mas se escutares fielmente a sua voz e fizeres o que disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Este anjo que o próprio Deus nos dá é o nosso anjo da guarda, aquele que está do nosso lado, aquele que você mesmo conhece. Olha só, se você recebeu alguma informação que seja contrária a estas que acabamos de dar para vocês, fique sabendo que você deve descartá-las imediatamente, porque a nossa fé é baseada no magistério da Igreja, e santos homens como São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, pela sua inteligência, estão inseridos no magistério da Igreja. Portanto, a nossa fé também deve estar naquilo que a própria Igreja nos diz através dos padres. Bom, gente, esse foi o nosso F5 de hoje. Espero que você tenha se atualizado com relação aos anjos. E olha, você não pode perder a continuação do nosso programa sobre os demônios. Está imperdível. Obsessão, possessão, não serviam. Você sabe o que significa tudo isso? Então você não pode perder o nosso próximo programa. E lembre-se, os anjos estão com você.